Olá, boa noite! Boa noite, estamos aqui para mais uma live, dia 15 de outubro. 15 de outubro, inclusive hoje é dia dos professores, não é? Fica aqui a nossa homenagem a todos os nossos professores, ainda mais nesse momento de Covid, né? Bem complicado. E eu fico até com vontade de rir, de nervoso, porque eu imagino os professores tendo que se adaptar num home office, com uma estrutura muito bacana. Imagino como é que deve estar, né, para os alunos se encaixar nessa vida, né? Então fica aqui minhas lembranças, parabéns. Infelizmente, os nossos professores não são tão valorizados da maneira que deveria, né? Sempre foi assim, mas agora está pior, né? E eu deixo aqui a lembrança do meu professor de história, professor Fernando Montemor. Tá? Nunca se fez tão atual tudo que ele dizia na aula dele, e a gente com tão pouca idade tinha às vezes até um pensamento de nossa, esse professor tá ficando muito maluco, né? A gente pensava que ele tinha pensamentos muito revolucionários e na realidade ele só estava desenhando a nossa tendência, o que tinha acontecido e o que estava por vir. E eu acho que a bolinha de cristal dele acertou, tá? Então eu deixo aqui meu abraço a todos os professores, homenagem a todos vocês e que esperamos por dias melhores, né? Mas vamos lá para nossa live. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Fizemos aqui uma breve homenagem aos professores. E hoje nosso tema é sobre remédio, né? Remédio alto custo. Agora que a gente fez uma homenagem rápida aos professores, o nosso tema de hoje é remédio alto custo, né? E o Estado, quando ele nega, a gente faz o quê? Né? Esse foi o sloganzinho que a gente soltou. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo, tudo bom? Boa noite, Oda. Seja bem-vindo. E então o nosso tema de hoje é sobre os remédios de alto custo, né? Já faz um tempo que é uma demanda grande judicial, até porque o SUS, infelizmente, não tem cumprido com a parte dele nessa esfera de medicamentos alto custo, né? Eles alegam que falta verba, enfim. Mas eu vou deixar minha opinião de fora, né? Porque normalmente quando eu começo a dar minha opinião, a live cai. Desculpa, gente, brincadeira. A gente sempre fala isso pra quem acompanha as lives desde o início da pandemia. A gente, misteriosamente, a nossa live cai quando a gente começa a falar mal do sistema em si. Mas eu vou tentar me segurar hoje, tá bom? Então, o que que acontece? Você tem uma doença, você precisa de um remédio de alto custo, e você, quando se dirige ao SUS, que é quem deveria conceder esse remédio, ele dizendo que não está na lista do SUS e que por isso ele não tem a obrigação de cumprir, que falta fundos e todas essas desculpas que a gente já conhece, né? O que que acontece? Acontece que o SUS é obrigado a conceder os remédios, tá? Até porque saúde é um direito de todos e dever do Estado, tá? E a nossa saúde, todos os entes são obrigados a manter. Então, tanto a União, quanto o Estado, quanto o município, eles são obrigados, né? Cada um na sua esfera, mas é obrigação concorrente de todos eles. Então, não é só federal, não é só estadual,
né? Por isso que a gente não vai ficar falando mal aqui do presidente, do governador, do prefeito, porque na realidade de todos eles, é obrigação de todos, né? Só que o desafio veio que, como a gente sabe, existem algumas doenças que utilizam medicamentos que são experimentais, tá? Medicamentos que não têm registro na Anvisa. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Boa noite a todos, inclusive vocês que estão nos assistindo, escrevam aqui abaixo de onde vocês estão nos assistindo, tá bom? É importante pra gente saber o alcance, tá bom? Obrigada, obrigada a todos. E voltando, o que acontece? Precisa ter registro na Anvisa, tá? Aqueles que não constarem os seus registros na Anvisa, eles são tidos como experimentais, entendeu? Ó, o Alexandre aqui falando que existe um problema frequente para quem precisa. Exatamente, Alexandre. Ainda mais para quem tem problema crônico, né? Existem... O cenário hoje é amplo, né? Pessoas com epilepsia, pessoas com fibromialgia, pessoas com doenças raras, né? Então, às vezes não tem um medicamento para aquela enfermidade, mas uma enfermidade utiliza o medicamento experimental, né? Ou um medicamento com registro na Anvisa, mas que não tem indicação para aquela doença, entendeu? E aí, por conta disso, às vezes o SUS fala, olha, mas por que você está utilizando esse medicamento? Não é para sua doença é rara, não tem cura, são meios paliativos, então eu não vou te dar esse remédio porque não vai te trazer a cura. Acreditem se quiser. Nós temos esse tipo de fundamentada, tá? Por farmácias especializadas a alto custo, tá? Tá aqui a Camila, mãe de uma criança que é portadora de uma doença rara, que não nos deixa mentir, né, Camila? Rio de Janeiro, né, Alexandre? Maravilha. E bem-vindo. E aí o que acontece? Onde ficou a nossa discussão? O STF Brasília, tá? Decidiu que alto custo, maravilha, tem registro na Anvisa? Então o SUS vai ter que pagar, tá? Tem registro na Anvisa, mas não tem registro no SUS? O cidadão precisa comprovar que ele não tem condições financeiras de comprar. Aí, obrigado, tá? Não tem registro na Anvisa e não tem registro no SUS, aí o Estado não é obrigado a conceder porque fica como experimental, tá? Oi, Oda! Maravilha! São Sebastião, bacana, pertinho da minha terrinha natal. Bacana, seja bem-vindo, viu? E aí o que acontece? Como não tem registro, o Estado acaba não sendo obrigado. Então, quando é que o ente federativo, o Estado, o município, quando é que ele é obrigado a custear esse remédio? Quando ele tem registro na Anvisa, né? Tendo registro na Anvisa e não tendo registro no SUS, precisa comprovar que a pessoa não tem condição financeiramente de custear esse remédio, tá? E isso não é tão complicado, gente. Basta que você peça para o seu médico elaborar um laudo, tá? Veja, é laudo e não relatório, tá? Às vezes o médico, por preguiça, faz um relatório rapidinho, como se fosse um receituário. Isso não vai ser aceito, gente. Laudo médico, fundamentado, tá? Gente, não precisa ficar desesperado. O médico que está acostumado a fazer isso, ele já tem de cor na cabeça dele o precisa colocar ali,
tá? Então ele tem que colocar o CID, tá? Muito detalhado, né, Camila? Muito detalhado. O CID, tá? Ele precisa colocar, olha, fulano de tal, paciente em tratamento desde data tal, com doença XYZ, com o CID tal, né? Necessita do medicamento tantas gramas por tanto tempo, ou uso contínuo, mensalmente, né, ou quinzenal. Tem que colocar isso, gente, isso é muito importante, tá? Carimbo, CRM, mas ele tem que colocar, fundamentar pelo precisa do medicamento, por controle de tais sintomas, piriri, pararó, conforme evidenciado em estudo da universidade, tanto, entendeu? Tô dando uma ideia aqui, tá? Universidade, piriri, piriri, pararó. É isso. Se não tiver essa fundamentação, não vai conseguir. E vou dizer pra você, nem judicialmente, porque o STF foi explícito no entendimento dele, que passa a valer pro país todo, tá? É um entendimento até que recente. Passa a valer pro país todo, que precisa de um laudo detalhado do médico que realiza o tratamento, né? Fundamentado é isso, gente, conforme estudo, entendeu? Conforme literatura médica, tem que colocar qual a literatura médica, tá? Não adianta botar, fazer a parte de aluno preguiçoso, tem que fundamentar, tá? Carimbado e assinado, tudo bonitinho. É um laudo, tá? Por isso é que antes de qualquer coisa, vocês peçam isso pro médico de vocês com tempo, tá? Porque o médico certamente naquela consulta ele não vai conseguir fazer, tá? Mas peçam. Detalhe, o médico é obrigado a fazer, tá? Não é favor. Se o médico tentar se esquivar, hoje todo mundo tem um celular, gente. Entra gravando, tá? Entra gravando pra você conseguir comprovar que o médico se negou a fazer. Ou, nesse momento, você não conseguiu gravar? Boa noite, Regina! Seja bem-vinda! Escreve aqui embaixo, por favor, de onde você está nos assistindo, tá bom? Se por acaso você entrou rápido na consulta e não conseguiu botar o seu telefone para gravar, faz comunicação extrajudicial, tá? Você pode procurar um advogado da sua confiança, né? Para fazer essa notificação extrajudicial, requerendo que o médico elabore um laudo fundamentado conforme a literatura médica, mencionando a literatura médica, né? Por que é que precisa daquela medicação, qual o objetivo daquela medicação, conforme a fonte, tá? Precisa, tá? E aí você vai levar tudo isso pro Estado. Pro Estado ou pro município, onde você for requerer o seu remédio, tá? Por exemplo, no estado de São Paulo, aqui na capital, tem a farmácia de alto custo, né? Mas tem pessoas que pegam no posto. Então você vai levar a notificação ou você vai pedir onde você pega a medicação, entendeu? Onde é direcionado do alto custo. Você vai levar essa notificação, né? Você vai pedir lá. E lá você vai levar seu RG, seu CPF, a receita do médico, esse laudo do médico, tá? Dica, tira xerox, tá? Tira uma cópia. Porque é importante que você tire essa cópia, porque isso vai ficar lá no estado. Senão você não tem, caso você necessite ingressar judicialmente, tá? Fez o pedido dessa forma e ainda assim foi negado, entra judicialmente. Boa noite, Lu Silva! Seja bem-vinda, Osasco, né? Perfeito, bem-vinda. E aí o que acontece? Aí foi negado, você vai pegar cópia disso, cópia de que foi negado e vai entrar judicialmente, tá?
Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que às vezes as pessoas me perguntam, Ana, mas por que você está falando de remédio a alto custo, sendo que você é uma advogada previdenciarista? E eu vou dizer, a especialização do previdenciário é previdenciário e seguridade social, tá? Então a seguridade social, ela é ampla, tá? Ela tem previdência, assistência e saúde, tá? Para quem não sabe, a Seguridade Social do nosso país, então vem seguridade, assistência e a previdência, tá? A previdência é aquela que a gente paga, que é o INSS. A saúde é para todos e assistência para aqueles que precisam, tá? Então faz parte da minha especialização também previdenciarista, mas com ênfase na seguridade social. É um negócio mais amplo, tá bom? Obrigada, Camila. É um negócio mais amplo, então faz parte da minha especialidade também, tá bom? Então a gente sempre fala aqui um pouco de previdência, um pouco de saúde, que infelizmente o SUS está deixando a desejar, mas ainda assim o SUS é a tábua de salvação da nossa população, né? Então a gente precisa... Opa, desculpa, gente, bati o pé aqui. Então a gente precisa lutar por ele, né? Porque não é todo mundo que tem o seu plano de saúde, não é todo mundo que consegue custear um médico particular, né? E, gente, o SUS é para todo mundo, tá? Ele vai abarcar a nossa sociedade inteira e nós custeamos o SUS através do nosso tributo, tá bom? Então, saiba você que enquanto muitos têm plano de saúde, quem está lá na ANS são donos de planos de saúde, tá? Então, a regra tá piorando a cada dia que passa, né? Então é muito melhor a gente lutar pelo nosso SUS, tá bom? A galerinha que adora dizer que privatização é a saída, se privatização fosse saída, a nossa telefonia não estava sucateada, tá? Aqui fica a dica, tá bom? Então, terceirização, ela funciona em países onde as pessoas são letradas e aonde as pessoas cobram, né? Onde as pessoas vão para a rua e para o país inteiro. No Brasil, onde a pessoa que toma conta da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem toma conta dos planos de saúde, são donos dos planos de saúde. E aí os STJ e STF acabam julgando as coisas de acordo, normalmente agora, pelos últimos anos, beneficiando os planos de saúde, com aumentos exorbitantes e tudo mais. Então, acredito que a nossa população, a maioria utiliza o SUS e daqui pra frente vai cada vez mais, né? O nosso desemprego tá aumentando. Então, aconselho, tá, que a gente comece a lutar mais pelo nosso SUS, tá bom? Antes que diga que é tudo uma besteira, tudo uma porcaria. Quem tá segurando a Covid aí da população é o SUS. Eu abraço a todos os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão aí sofrendo nesse momento e ainda mais no nosso país, tá bom? Então é isso, gente. Vocês peguem tudo isso e entrem judicialmente. Entrou judicialmente? Maravilha. O que você precisa? De um laudo do médico, e um relatório dizendo por que é que você precisa, tá? Qual é risco de vida? Risco de morte? Ele vai colocar, tá bom? Então você pega o laudo que você entregou e um laudo atualizado. É sempre bom, tá bom? Mostre a sua carteira de trabalho, o seu holerite, para comprovar
que você não tem condição financeira de pagar esse remédio. Mostre a renda de todo mundo da sua casa. Ana tá desempregado. Ótimo, carteira de trabalho com baixa, tá bom? Se você tiver inscrição no CAD único, junte também o seu CAD único. É interessante, tá bom? Porque se você tem que comprovar que ele tá no registro da Anvisa, né? Ou seja, não é experimental. E que você não tem condições, então você tem que trazer a sua carteira de trabalho, seu holerite e tudo mais, tá bom? É importante. Se você for mãe de alguma criança que necessita dessa medicação, você vai trazer a sua documentação, a documentação do seu filho e de todo mundo, a renda de todo mundo que mora dentro da para demonstrar que você não tem condição e nem a família de custear essa medicação, tá bom? É importante demais documentar dessa forma, gente. Isso eu tô deixando claro porque nós temos aqui remédios de pessoas que possuem doenças raras, né? Hoje nós temos aí até o Alexandre, se ele quiser dividir tela, o Alexandre ou a Camila, vamos lá, gente, para contar a experiência de vocês. O Alexandre, ele faz um trabalho muito bacana sobre a cannabis medicinal, né? Epilepsia, fibromialgia, Alzheimer, pessoas oncológicas, né? Com câncer. E o que acontece? Foi aprovado, está registrado na Anvisa, mas você vai comprar esse remédio, é caríssimo, né? R$2.000, R$3.000, né? E cada vez você tem que aumentar a dosagem, né? Não é isso, Alexandre? E aí aumenta o consumo. E o frasquinho na farmácia é isso aqui, tá? Enquanto o nosso governo não legaliza para que os pais possam extrair o óleo, né, que tem o CDB, que é a substância que é utilizado no controle de muitas doenças seríssimas, gente, seríssimas, tá? Tem um depoimento de uma mãe que eu vi uma palestra que a filha dela tem epilepsia. Era uma criancinha de 11 meses, gente. Uma criança de 11 meses e ela convulsionava cerca de 80 vezes no dia. Você imagina uma criança de 10, 11 meses convulsionando 80 vezes no dia, né? A criança não saiu do hospital desde que nasceu, tá? E a partir do momento que começou a utilizar essa substância, que é extraída da cannabis, a menina baixou de 80 para 20 convulsões, tá? Então, preconceitos à parte, é mais um jeito da gente fazer com que o nosso governo custeie, né? Porque é vida, gente. É qualidade de vida, é controle, né, da doença, né? Tem um caso que eu tava conversando com uma mãe esses dias, ela é mãe de uma criança que tem uma doença rara, né? Não tem um remédio específico para a doença. Os remédios que ela precisa, que o filho dela precisa, dá um controle dos sintomas, né? Então, o que é isso? É qualidade de vida, gente. E qualidade de vida é dignidade da pessoa humana. Isso está previsto na nossa Constituição. E já passou da hora da gente fazer valer o nosso direito, né? Ale, quer entrar aqui e você contar um pouquinho? Você imagina... Olha aí, gente, o Alexandre tá falando. R$5.000 o remédio. Quem tem essa grana, pelo amor de Deus? Há 5 anos atrás, imagina hoje. Alexandre, eu não tô te achando, você acredita? Eu não estou te achando.
Tô tentando clicar aqui em você, mas não aparece em adicionar. Não aparece em adicionar, Ale. Eu tô clicando aqui pra ver se eu te puxo pra dentro da live, mas não tá aparecendo aqui. Se aparecer aí pra você pra participar da live e você tiver afim, participa, clica e aí você entra, tá bom? Vai ser interessante. E aí é isso, gente. É um remédio muito, muito, muito caro. Você imagina o Alexandre que tá falando de um remédio importado R$ 5.000 há 5 anos atrás, né? Você imagina que pelo menos mensalmente você precisa desse remédio. Quem é que tem dinheiro para isso, né? Então, passou da hora da gente fazer valer, tá bom? Isso é hoje, tá bom? Sempre que negar, judicialmente. A melhor forma é você recorrer a um advogado especialista da sua confiança, que é quem vai ter um traquejo melhor para conseguir num prazo melhor, né? E ter um resultado também condizente, tá bom? Então, gente, eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta, né? Se tem alguém que tenha tido o seu pedido negado, né? Para contar como é que foi, como é que tem sido, né? Para trazer seu depoimento para enriquecer a nossa live. E até porque muita gente que está nos assistindo pode ter algum problema parecido, né? E aí, já viu, né? Sempre ajuda, tá bom? Opa, agora apareceu, Ale. Agora apareceu, eu acho que era a internet. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Não tem importância, Fernanda. Depois fica gravado no YouTube. Ana Luísa Tangerino, tá bom? E aí você assiste integral, tá bom? Coloca aqui embaixo, Fernanda, de onde você está nos assistindo. Akemi, seja bem-vinda, tudo bem? Akemi, nós estamos falando hoje sobre remédios alto custo, né? Eu estava explicando aqui como é que a gente faz para valer. Alexandre, que ótimo! Aí, conseguimos. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite. É uma honra estar aqui com você, batendo esse papo, porque é muito interessante, por sinal, porque é um momento difícil para quem está na linha da navalha, questão de medicamento, principalmente esse tema que você está levantando. E o que Sim. acontece? Você falou da cannabis medicinal. Eu sou uma das primeiras famílias do Brasil a conseguir, né, a poder cultivar e fazer o óleo, porque eu manter R$ 5.000 no medicamento há 5 anos atrás não tem como. Professor não tem esse salário, né? Um salário parlamentar. É, Professor no Brasil é o contrário, né? E o que exatamente. E com que acontece? O frequência, primeiro, Alexandre? o quê? O medicamento? Sim. O medicamento? O Sim? medicamento Era depende mensal? da dosagem. Ah, não. A dosagem, como ele utiliza, é isso? Isso, porque tem gente que utiliza mensal, semanal, né? Aquele vidrinho, para quanto tempo durava, por exemplo? Sim. Só para as pessoas terem uma ideia. 20 dias, 20 dias. Na época era Nossa, 20 dias. Um cinco vidrinho mil de reais a quantos cada 20 ml? Era, dias. R$ 5.000 a cada 20 dias. E não, fora isso, não era essa questão. Era a questão da demora, que era uma burocracia, porque o Brasil ainda não tinha, a Anvisa não, isso não era um medicamento, isso não era aceitado como medicamento. A cannabis Sim, medicinal nessa verdade. época, no Brasil, Sim, isso não era aceito. E o que acontece? Aí, aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? O sim. FRJ começou a pesquisar um projeto chamado Farmacannabis, que aí Fiocruz também entrou no bolo,
e conseguiu trazer isso à tona com a ciência, com a pesquisa científica, com a dosagem, qual cannabis que é utilizada para esse tipo de epilepsia, porque a epilepsia se envolve vários tipos de epilepsia, e a questão da dosagem certa, que aí tinha os médicos que acompanhavam do Hospital do Cérebro, fora o doutor Eduardo Faverê, um especialista em epilepsia, e ele estava estudando também a fundo a questão da cannabis medicinal. E Tá. isso é um sacrifício, porque quando você pensa assim, você entra na justiça e ganha, não é bem assim. Demorou 2 anos e Sim. pouco para a justiça me liberar com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E a doença não espera. Nossa Senhora. A crise convulsiva, ela vai destroçando o cérebro de qualquer pessoa, né? Vai avançando. E Sim, você não sim. vai avançando e você não pode parar um tratamento. E a gente tinha já feito todos os testes, chamados anticonvulsivantes. Sim. Fizemos em vários nacionais e alguns importados, e nada fez efeito. Ele fez uma cirurgia chamada, uma colocação do VNS, Ah, sim. neuroestimulador cerebral. Sim. Mesmo É assim, bem famoso. abaixou as crises, mas não pararam. Mesmo alimentação adequada, uma alimentação específica, entendeu? Para a questão da epilepsia. A única coisa que deu certo quando a gente entrou foi o canabidiol, o CBD. Foi Sim. fundamental para não só a questão da crise, porque as pessoas ficam muito focadas na crise. A questão Sim. comportamental, a questão cognitiva, a questão de memória, porque existe um leque que se abre na questão da epilepsia e do autista. Dependendo do autista Tá. grave, entendeu? Tem um autista grave, leve, mesma coisa a epilepsia. Existe Dravet, West, difícil controle, existe vários tipos de epilepsia. E o canabidiol foi um dos medicamentos que hoje chegou, a Anvisa hoje aceitou como medicamento, né? E fora isso, como você comentou aí, já chegou nas farmácias, só que está entre 2.300 e 2.500 reais. Para uma Muito família caro. normal manter um tratamento crônico é difícil, é muito caro. Exatamente. E É o que a muito gente sabe caro. também é que vai aumentando, né? E o vidrinho é uma É, coisinha de nada, depende. né? Sim, sim. Hoje, particularmente, eu sou uma das famílias que sou acompanhada pela UFRJ, o Laboratório de Toxicologia do projeto Farmacannabis, que é analisado lá na UFRJ do Rio de Janeiro, para saber a quantidade de CBD e do THC. São os dois compostos que existem, mas existe cento e poucos compostos que o Brasil ainda não pesquisou. O único país que está Tá. avançado nisso, na questão da cannabis medicinal, é Israel. Israel já estuda ela há 50 anos. E de São Paulo tinha o doutor Carlini, que ele faleceu. Foi um dos maiores percussores no mundo da cannabis medicinal. Era de São Paulo. Ele morreu agora. Ele Sim, há teve pouco tempo. semana retrasada, Sim. pouco tempo. E o que acontece? Não foi valorizado um tremendo pesquisador. Se isso fosse em outros países, o Brasil até agora não se entendeu Nossa. com a questão da cannabis medicinal, que ela podia desenvolver a questão não só da epilepsia, questão de dores crônicas, eu conheço muito a fundo já agora isso com outros pacientes, Sim. câncer, esclerose múltipla. Fibromialgia. Sim, mas o Brasil podia avançar na questão, nesse momento que a gente está numa questão de economia no mundo, na questão, Sim. como é que fala? De empregar pessoas para trabalhar. Existe não só a cannabis medicinal, como ela fibra. Uma das fibras, ela tem 5 vezes mais que o algodão. A É para durabilidade da explorar para fibra do outras cânio, da coisas. cannabis, outros países já avançaram demais. Na Europa, alguns países já estão lá na frente. Existe cerveja, existe vinho, existe ela medicinal, só que aqui ainda existe um tabu do preconceito, da falta de informação. E Esse é está o problema avançando, do só que o Brasil. Brasil falta de pesquisa, não deixa nossos pesquisadores avançarem,
porque precisa sim, de dinheiro, precisa de avanço, precisa de pesquisa, e falta muita coisa. sim. Eu tô muito focado nisso, eu venho estudando isso, não só a questão da epilepsia, que foi do meu filho, há 9 anos. Sim. Falta políticas públicas para as pessoas com epilepsia, falta uma lei federal que ampare não só a pessoa como a família, uma inclusão escolar de fato, de verdade. Sou do estado do Rio de Janeiro, eu não posso falar mas porque eu já vi mais ou menos, É igual. o Brasil todo é igual. Falta a É inclusão igual. escolar, de fato, uma lei específica, trabalhista, que ampare a pessoa, um tratamento Precisa uma inclusão de específico. verdade, Exato, né? exato. A Ah, questão da você prova vê, adaptada, currículos adaptados. exatamente. Pode falar, pode Exatamente. falar. Você vê a pessoa com epilepsia, a pessoa com autismo, não existe Exato. es- a inclusão de verdade, não existe a Não, adaptação, nem no colégio, nem no não, mercado de trabalho, né? E sim. a Camila até tá aqui, ela também quer entrar para falar, porque a Uhum. Camila, por exemplo, ela tem um filho com epilepsia e com Sim, uma doença sim, rara e um outro filho com autismo. E sim. ela tá passando isso na pele, Ale, porque não tem escola adaptada, Então, o que que as acontece, crianças Ana? Não, não tem. sofrem com Não isso. tem nem para autismo, nem para Down, nem para TDAH, não tem. E como é que vai. É no futuro, né? É, o mercado de trabalho, né? Que inclusão é essa? Ixi, caiu, Ale? Gente, eu acho que o Ale caiu. A internet dele deu uma oscilada. Camila, enquanto o Alexandre caiu, quer entrar rapidinho para falar pra gente um pouquinho? Ixi, eu acho que o Ale caiu mesmo, gente. O Alexandre, ele é muito engajado nisso. Entrei, Olá, tudo bom? tudo bem? Oi, Alexandre. Oi, Aninha. Tadinho do Alexandre. Vamos lá, Camila. Conta Desculpa, só pra para falar um gente. pouquinho Sim, o, o depoimento, né? sim. Então, eu tenho o É porque o João, né, que é Alexandre caiu, aí a autista. gente aproveita. Ah, Aham, tá. Tem o João, que é autista, né? Moderado. E o Guilherme, que sim. foi diagnosticado primeiro com epilepsia em 2018 e no final do ano passado com doença mitocondrial, que é uma doença neurodegenerativa rara, né? Que assim, o tratamento não existe e a única forma é a medicação que nós entramos, né, doutora, para o paliativo, né? Para amenizar um pouco dos sintomas, porque o Guilherme agora usa cadeira de rodas, né? Tá. Tem a parte cognitiva que acabou ficando afetada e as dores, né? Ele sente muita dor. E foi Então rápido, né? foi em 2 anos ele perdeu totalmente a qualidade de vida normal que ele tinha, né? E eles até acreditam que o João também tem a mesma doença e que seja uma apresentação Tá. diferente, né? No Mas dessa DNA. luta, né, no DNA, que falam que é uma herança Entendi. materna, né? Tá. E mas dessa luta, né, que a gente tem para tanto disso da inclusão, né, do autista, da epilepsia, das crianças que possuem é, essa condição, essa dificuldade psicológica, né, Sim. psicossocial, no conjunto, né, que Sim. fica. Então, assim, é muito triste, Sim, é sim. muito humilhante, é degradante você ter que, de certa forma, implorar por um direito que está sendo negado, né, ao seu filho. Né? Mas assim, a importância de ter realmente um advogado especialista, um advogado que saiba te orientar, que saiba te conduzir,
que tome frente, brigue pelos seus direitos, para garantir, né, o mínimo de qualidade. Porque eu falo, É, até para o Guilherme, eu procurei, né, cuidados paliativos e a gente não acha para criança, a não ser que seja crianças não com mesmo. câncer, né? Então eu falei, Sim, gente, não é só de sim, câncer que se sim. morre, né? E, Não, e o quão é importante, né? E triste, é muito triste, é muito solitário, e principalmente assim, que eu senti na pele, vejo com os outros, que nós não temos uma rede de apoio para os pais, assim, para os cuidadores, né? o Só Alexandre fala isso cai a direto. bomba. É, só cai a bomba, olha, seu filho, eles dão um CID, né? Olha, seu filho tem isso, mas você não tem cuidado psicológico, psiquiátrico, você não tem cuidado nenhum, né? E você tem que se virar e correr atrás, né? E é muito, A muito família triste adoece isso. junto, né, Camila? Adoece. Assim, a família, os que ficam, né? Próximos. Sim, Porque é nessa hora sim, que você porque realmente vê a gente sabe que os quando vem o amigos, diagnóstico, assim, quando vem, é, são poucos que ficam, é né? realmente, é, mas a família adoece, né? Então, Sim, é sim, físico, complicado, né? A gente emocional, luta, briga, sim. Aí dá tudo, dá fibromialgia, vai, lógico. somatiza, né? Não tem como. Mas Sim, é, sim, sim. mas é O, isso. Eu o, queria agradecer o muito, viu? Alexandre, Pelo... Oi? o Alexandre está falando aqui que tem a lei federal Berenice, né, piana para os autistas, né? Mas, Alexandre, essa lei, vou te falar que não tá sendo respeitada à risca, não. Camila tá aqui que pode dizer bem, Três anos, bem o que né, é isso. doutora, com a liminar para que seja cumprido a escola Para que seja especialista cumprido. com os cuidados. E É, meu filho, assim, perante a prefeitura e o estado, está totalmente largado, né? Mesmo a gente tendo o direito, né? É humilhante, brigando a é fundo, né? degradante, assim, pra gente. É É. muito difícil. E, Camila, Mas só igual o pra SUS, né? gente. A pergunta que eu tenho para dizer é: você acha que sem uma medida judicial, as pessoas que precisam, necessitam do remédio alto custo, que pelo que eu tenho visto, né? Remédio alto custo, R$ 5.000, por exemplo, o Alexandre estava falando da medicação do filho dele, que era cada 20 dias. R$ 2.000 aqui. Teve uma pessoa que eu estava conversando esses dias que falou de remédio de R$ 17.000. Sem uma medida judicial, você acha que essa pessoa conseguiria no direto ali no balcão do SUS? Infelizmente, não. Os Tá. remédios que já Pelo que são você viu no dia a dia. padronizados pelo SUS, já é difícil você conseguir. Eu digo pelo Guilherme, que ele usa a medicação para epilepsia, e assim, você leva o relatório detalhado, você leva tudo, e mesmo assim eles negam. Então, Tá. o que é padronizado já é difícil. O que já é alto custo, né, que é diferenciado, sem ajuda, não tem como. Fica pior Infelizmente, ainda, né? fica. Fica assim. Entendi. E, e uma coisa que é importante, às vezes as pessoas podem estar nos assistindo, né? No interior, né? Ou mais, né? Lugares fora dos grandes centros, né? Dizer que se a prefeitura disser, por acaso, nessa pessoa pedir num posto de saúde de prefeitura, cidade menor, disser que não tem dinheiro para bancar o remédio, eu vou dizer para você que tem entendimento já de Brasília, que vai fazer com que o juiz bloqueie dinheiro da prefeitura para pagar o remédio, tá? Que Acabou de bom. vir de Brasília essa Que bom. essa Porque eu ouvi não isso vem só no bomba, de vez hospital.
De vez em... Não vem só bomba. De vez em quando vem coisa Que, boa, tá bom? que bom, que bom. Então, Agora fico mais aliviada, porque o medo é é, esse lá. Quando eu peguei hoje a medicação do Gui, e eles falam, ai, pode ser que mês que vem não tenha dinheiro. Eu falei, tá, aí meu filho ficou o quê? Abandonado? Não, não dá, né? é assim, É se não complicado. tiver dinheiro, não é determinação judicial, cumpra-se, cumpre-se, entendeu? Não discute. Se for discutir, eles que discutam por meio de recursos dentro do processo, ponto, entendeu? Mas ali, bonitinho, ele tem que cumprir. E se disser que não tem dinheiro, que dê por escrito isso, né? E a garantia, né, que tem Por... quando é judicial, né? Porque se é administrativo, eles falam que não tem, pronto, né? É, Parou de fica receber, você, acabou. você falando de um lado do balcão, eles falando do outro, e ainda quando não mandam vir o guarda-roupa lá te tirar lá de dentro. Não, segurança, força, né? Que a gente sabe que no nosso, nas nossas repartições agora está assim, né? Escreveu, não leu, segurança, é uso de força, né? É, É tá assim, bem né? difícil, infelizmente. E assim, para o Complicado. pessoal, realmente, gente, lutem pelo SUS, sabe? Estão privatizando tudo, é muito triste, a qualidade perde muito, e o SUS, se for assim, feito tudo bonitinho ali, como tá escrito, ele é maravilhoso. Ele é extremamente É verdade. acolhedor, respeita, ele é muito bom. É verdade. Deem valor, É verdade. porque Lutem pelo SUS e lutem pelas faculdades públicas, que são elas que estão fazendo as sim, pesquisas, galera, sim. né? Os meninos acompanham na doenças neuromusculares da Unifesp, né? E eles quase Tá. fecharam a parte de neuromuscular da pesquisa por falta de verba Ninguém sabe disso. federal. Olha lá. Não, o pessoal não Federal, divulga, né? Federal. O hospital tá, tá? assim, tá bem sucateado. Infelizmente, a falta de investimento tá grande e eles vão se segurando, né? E por Sim. ser doenças Como muito podem, né? raras, não tem lugar para você, não tem onde você recorrer, né? Então, graças a Deus, Sim. eles estão segurando. Só em pesquisa, só em lugares de pesquisadores, né? Que é onde estão sendo atacados com falta de De investimento, né? verba, Camila, sim. responde uma coisa aqui. O Alexandre está dizendo que demora muito. Em quanto tempo você teve a sua liminar? Olha, foi um mês e pouco no máximo, Tá, não foi? Acho que foi isso. entendi. No máximo, Acho que assim, sim. foi. E, mas foi rápido. E já é um absurdo, É né? que sim, deveria ser algo automático, né? Você Papum, provou né? na É, mesma não, semana ali. sair, né? Imagina, eu tinha que sair no mesmo dia, inclusive. É, Sim. Graças a Deus da perfeito. internação do Guilherme, que eu também precisei, né? Por causa de convênio, saiu no mesmo dia. Mas de medicação, É, infelizmente, demora um pouquinho. Mas não é nada, sim, assim, muito longo. Você consegue otimizar bastante. Tendo toda a documentação certinha e orientação correta, né? Você consegue. sim. Maravilha, então, Cami. É isso. Vou agradecer demais a participação do Alexandre, Obrigada. que parou, você que está voltando do trabalho, ele que parou, o que estava fazendo na casa dele para dar atenção para gente. Eu, do nada, fui lá e adicionei o Alexandre, tadinho, ele não estava nem vendo. Ó, o Alexandre está dizendo que estamos falando de duas capitais, né? Exatamente, imagina quem está mais afastado, né? Em estados Sim, menores, nos interiores, né? Em litoral, sim. aí fica muito Nem tão pior, longe né? assim. É, É, mas nem tão longe infelizmente é. assim já tá ruim. É, você imagina, aqui nós estamos falando de São Paulo,
O Alexandre está falando do Rio de Janeiro, né? Lá também não está nada legal, né? Mas ainda assim, quando a gente conversa com pessoas que são bem dos interiores, a gente consegue ver o choque. Tem Tem como pior. piorar ainda, entendeu? É, Tem como piorar. E, infelizmente. infelizmente. Então tá bom. Gostaria muito de agradecer você, agradecer a todo mundo também a paciência, as pessoas que ficaram até agora, né? E dizer que quinta-feira que vem nós estaremos aqui falando do Alzheimer. Alzheimer e os direitos que a Tô pessoa tem durante o INSS. Gostou, né? muito bom. Então, Top. então tá bom, gente. Um abraço para vocês. Obrigada, Camille. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todo mundo. Até amanhã, até Obrigada. amanhã, que louca. Quinta-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui, tá bom? Obrigada. Tá ótimo. Obrigadão, tchau. Opa, vamos concluir, gente. Quinta-feira que vem, às 19 horas, eu aguardo vocês, hein? Gente, como é que